Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as melhores taxas e os melhores preços dos títulos Tesouro IPCA que pagam juros semestrais. Porque se você achou que as oportunidades passaram e não voltam mais, parece que elas vão ficar por um pouco mais de tempo. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal. Ative aquele sino da notificação e receba o nosso vídeo diariamente, porque o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. E aqui tentamos sempre te ajudar, trazendo informações transparentes e objetivas. Nesse vídeo, então, nós vamos falar de 3 tipos de títulos. O IPCA 2030 com juros semestrais, o IPCA 2040 e o IPCA 2055. Estão eles aí na sua tela. Primeira coisa que você precisa saber é que são títulos com vencimentos longos, ou seja, se você quer aplicar num título desse, você precisa fazer um planejamento mais para o longo prazo, ou que você invista, mas que você tenha sangue frio com as alterações das taxas ao longo desse período. Essa é a primeira informação. A segunda é que esses títulos, por pagarem então juros semestrais, ou cupons semestrais, você recebe então uma parte desse valor que você pode reinvestir ou utilizar para uma outra finalidade, porque aí é com você. E olha, se você quer entender um pouco mais sobre esse título e títulos, eu te indico essa nossa playlist aqui do alto, Mapa do Tesouro. É a playlist mais assistida do canal. E lá você escreve juros semestrais lá na lupa que vai aparecer, e aí você pode assistir os 2 vídeos que eu detalho cada uma das características desses tipos de títulos. Vamos lá então, começando a falar do histórico então das taxas, primeiro do IPCA com juros semestrais. Como você já pode ver aí no nosso gráfico, essas taxas vêm subindo mês após mês. O que são essas taxas? São as taxas de abertura. Quando o Tesouro começa a negociar o título um determinado dia, ele divulga essas taxas de abertura. Nós pegamos cada uma dessas taxas e dividimos pela quantidade de dias úteis. Chegamos então na taxa média mensal de cada um desses meses que você está vendo aí na sua tela. E você vê então que essas taxas médias vinham subindo. Veja aqui no canto esquerdo a taxa de julho, mês 7 de 2021. 4,01, subiu para 4,51 no mês de agosto. Continuou subindo até chegar aqui, ó, 5,24 no mês de novembro. Tá aqui no alto da sua tela. No mês de dezembro caiu e muita gente achou então que as melhores oportunidades tinham passado. E eu dizia, acalme-se porque elas não se encerraram. E agora você está vendo aqui no mês então de janeiro, essa taxa média subindo para 5,46. Veja o salto que ela está dando. Muito bem, quando nós começamos a olhar mais em detalhes aqui, eu trago aqui a nossa tabela para você verificar. Então 5,46, que é a taxa média de janeiro, já está 41 pontos base acima da taxa média do mês de dezembro. E aqui você vê claramente essa subida mês a mês das taxas. Com um detalhe muito importante aqui, em que pese a taxa média ser de 5,46, se você olhar no último dia, a última sexta-feira, que foi dia 28 de janeiro, a taxa fechou em 5,50. Então você veja que a taxa média da última sexta-feira desse título já está mais alto então do que a taxa média do mês. Ou seja, continua em alta para que você entenda aqui. E mais do que isso, nós vamos observar aqui no gráfico diário, que é um gráfico novo que eu trago aqui para você no canal. Você vê aqui dia a dia as taxas desse tipo de título. Veja que ela começa aqui, ó, no cantinho esquerdo, bem abaixo da sua tela, 5,16, no dia 3 de janeiro. Veja a disparada que essas taxas dão até aí aproximadamente os primeiros 10 dias. E aí um detalhe interessante desse título é que depois dessa subida elas não voltam a cair. Atenção você aí! As taxas do IPCA com juros semestrais 2030 não voltaram a cair. Veja claramente que ela se situa aqui, ó, entre essas duas faixas, 5,40 e 5,60. Ela bateu lá no dia 12 de janeiro em 5,57. Depois ela ficou circulando, ó, entre 5,50 e 5,60. Veja essas duas marcações de cor cinza que você vê. Ficou um bom período. Depois ela baixou próxima de 5,40 e voltou a subir novamente no final do mês, fechando em 5,50. Então tá aí. O limite inferior parece ser 5,40 e o superior no curto prazo, que é no diário, 5,60 é a taxa.
com tendência de alta. Então aí você já viu o histórico, então, mês a mês, para que você tenha, então, um complemento aí do longo prazo. Você já viu aqui o histórico do diário. Agora vamos tentar entender um pouco melhor se essas taxas estão boas ou não. Lembrando, todas as taxas aqui desse título são do ano de 2021, porque o IPCA 2030, o 2040 e o 2055 foram disponibilizados somente no ano passado. Então, o melhor quartil, as 25% melhores oportunidades de taxa, estão entre 5% e 5,64%. 5% e 64%. Veja aqui na sua direita, aqui na cor verde, que está marcado aqui para você verificar. Eu procurei agora aonde está essa taxa 5,50. Veja que as 5% melhores taxas, desde o ano de 2021, vão entre 5,46 e 5,64, que foi a melhor taxa. Então veja que em termos de taxa, está entre as 5% melhores taxas desse tipo de título. Então você já verifica aí a oportunidade aparecendo novamente nesse tipo de título. Veja que as taxas estão estabilizando, mas estabilizando em um patamar elevado, ou seja, não houve queda como alguns outros canais estavam projetando. Aguarde aí que você vai ver daqui a pouco o motivo. Muito bem, falando agora do preço, agora vem um detalhe importante. O melhor preço está aqui, ó, entre 3.842 e 4.016. Por que é importante falar de preço? Quando você compra com uma taxa alta, você já sabe que você vai ter um retorno mais rápido do que está sendo investido. Mas você precisa, além de ter um retorno mais rápido, você precisa pagar menos, ou seja, investir menos o seu recurso. Porque se você investe menos e recebe mais rápido, são as duas junções que você precisa para ter aí um bom investimento nos tesouros IPCAs. Então veja que o melhor preço, a melhor faixa, vai até 4.016. E aqui é que vem um detalhe. Nós estamos saindo dessa melhor faixa, parece que desde o dia 20 de janeiro. Veja que voltamos a ter aqui o predomínio da cor amarela, que é o quê? A 50% preços intermediários. Não é nem um preço muito bom, nem um preço muito ruim, mas intermediário. E a divisa está aqui, ó, 4.016. Veja que voltou para 4.035. Não é que está ruim, significa que não está no melhor preço. E aí eu fiz o cálculo aqui. Aonde estaria então, uma vez que saiu das 25 melhores oportunidades de preço? Tá aqui, ó. Tá entre as 33% melhores oportunidades. Ou seja, se eu pegar o preço desde o título, quando foi lançado, até agora, a data que eu gravo esse vídeo, significa que está no 1/3 melhor de preço. Agora a decisão aí com você. Você acha que juntando o preço e a taxa está bom para investir ou não? Escreve aí nos comentários que eu quero saber o que você já está achando. E se você está gostando, não deixe de dar aquele super like, porque eu não conheço nenhum canal que traz isso assim, ó, de mão beijada para você, informando semanalmente, taxa a taxa, preço a preço, as melhores oportunidades. Agora, se você quer saber realmente o que os grandes investidores, grandes bancos, fundos de pensão e fundos de previdência estão investindo dinheiro, para você entender para onde realmente vai o dinheiro da renda fixa, assista aqui no alto, Leilão do Tesouro Nacional. Inclusive lá, você vai ter um direcionamento para quanto vai a Selic em 2022 e 2023. Assista lá. Vamos falar agora do 2040, IPCA 2040 com juros semestrais. Veja aqui graficamente o mês de dezembro, como foi o comportamento da taxa, e veja que é muito semelhante ao 2030. A taxa começa lá embaixo, a 5,35. Lá embaixo que eu estou dizendo em relação à taxa que fechou, porque no mês de dezembro ela continuou subindo. Começou aqui, ó, à sua esquerda, no cantinho, a 5,35, no dia 3 de janeiro. E assim como o IPCA 2030, quando nós chegamos lá aproximadamente na data aqui, ó, de 12 de janeiro, chegou a 5,67. E veja que interessante. Nesse caso do 2040, as taxas já estão no intervalo menor, entre 5,60 e 5,70. Veja que aqui, ó, a partir dessa data aqui, que foi exatamente onde chegou a 5,63, aqui na sua esquerda, no dia 11 de janeiro, ela bate lá em cima, veja que chega até 5,71, depois ela volta para 5,60 e fica girando entre 5,70 a 5,60%. Veja, essa daí é uma taxa média. Aí você vai me dizer, mas quanto que eu recebo desse
desse título ao final. Vou trazer aqui um cálculo para que você entenda qual é, então, a expectativa desse título no longo prazo. Você pega, por exemplo, a taxa que fechou, 5,62. Colocando ela em decimal, é 1,0652, porque essa aqui é a taxa, então, em decimal. E multiplica, então, pela inflação projetada do período. Como você já sabe, aqui no canal eu projeto a inflação média dos últimos 10 anos em 6%. E eu acho que essa é uma inflação bem razoável para colocarmos para os próximos anos também. Então você vai multiplicar então por 1,06%. E aí você teria aqui, ó, 12,9% bruto. Volto a repetir, 12,9% bruto anualmente para você levar esse título até o vencimento. Ou seja, mais de 1% de retorno no IPCA 2040. Tá bom para você aí ou não? Você não entendeu ainda? Deixa aí a sua dúvida, que eu respondo todas as dúvidas aqui do canal de forma escrita. E às vezes até gravo vídeos esclarecendo melhor a dúvida de cada um dos internautas. E olha, se você quer entender melhor como que você compara a taxa de um pré-fixado com a taxa do IPCA, para você decidir melhor qual título investir, assista aqui no alto esse vídeo, porque eu explico de maneira bem simples e você não vai esquecer mais. Bom, voltando então, você já viu que a taxa está subindo no mês de dezembro. Quando nós olhamos no longo prazo, que são as taxas mensais, você também repara aqui o crescimento dela e vê que somente no mês então que nós tivemos aqui no mês de dezembro, a taxa média mensal de abertura caiu. Veja que nos outros meses só vinham subindo. E agora está subindo e não é pouco não, continua subindo muito. 44 pontos base. Quando nós olhamos aqui para o histórico, esse é o maior aumento em termos de taxas mensais para esse título. Vou repetir para você, o maior aumento em termos de variação de taxa média mensal. 5,59 é a taxa média de janeiro, sendo que na última sexta-feira fechou a 5,62. Lembrando, a melhor taxa desse título foi 5,71 no dia 21 de janeiro, a penúltima sexta-feira. Na última sexta-feira, 5,62. Só que veja aqui no dia 27, a última quinta, quase chegou lá de novo. Chegou a 5,69. Em resumo para você, as taxas estão altas e devem se manter assim. Parece que não há um indicativo claro de queda nessas taxas. Bom, mas elas estão aonde? O melhor quartil, as 25% melhores taxas desse título históricas, estão entre 5,08 e 5,71. E novamente eu fiz aqui uma avaliação. Veja que eu busquei então, com base nessa taxa de 5,62, que foi a taxa da última sexta-feira, aonde estaria essa oportunidade? Está nas 3 melhores oportunidades de taxa que nós temos no IPCA 2040, que vai entre 5,63 e 5,71. Vou repetir, as 3 melhores oportunidades históricas de taxas para o IPCA 2040. Tá aqui. Você está vendo as oportunidades aí, ó, batendo na sua porta, dia após dia, semana após semana. Só que você não quer olhar sua taxa, você quer saber do preço. O título está caro ou está barato? Vamos lá. O melhor quartil de preço vai entre 3.900 e 4.167 aproximadamente. Veja que na última sexta-feira fechou a 4.073, ou seja, está nesse intervalo de 25 melhores preços. E aí eu trouxe novamente para fazer o cálculo. E aqui, os 9% melhores preços desse título vão aqui entre 3.900, repetindo, foi o melhor preço, até 4.079. E veja que na última sexta-feira foi 4.073. Então, para esse título, estamos nas 3% melhores oportunidades de taxa e nos 9% melhores preços históricos. Vejam as oportunidades dos títulos longos se renovando aqui para você. Agora, se você quer entender um pouco mais do que pode acontecer em termos de taxa e em termos de preço nos anos de eleições, eu fiz um vídeo muito interessante trazendo aqui o histórico de 2010, 2014, 2018 e trazendo para você o que pode acontecer. Assista porque esse vídeo é diferenciado. Vamos lá, para finalizar aqui, eu quero trazer para você aqui o histórico de preços e o histórico de taxas do título mais longo do Tesouro, que é o IPCA 2055 com juros semestrais. Lembrando, sendo o título mais longo, é o título que mais tende a variar as suas taxas. Por isso você tem que ficar bem atento a ele. Vamos começar aqui falando da taxa média mensal. Veja que, novamente,
4,37 era a taxa média do mês de julho e ela continuou subindo até o mês de dezembro, chegando a 5,34, subindo mais de 1% nesses meses. Pode parecer pouco, mas isso é muito em pouquíssimos meses. E aí teve uma queda aqui no mês de dezembro, de maneira que ela chegou a 5,22. E no mês de janeiro, 5,63, subindo então 41 pontos base. Assim como 2040, essa é a maior variação histórica desde julho, desde o mês 7 de 2021. Vou repetir, o maior aumento desde o mês 7. E aí você já fica sabendo o que aconteceu ao longo desse histórico. 5,63 é a taxa média que nós estamos tendo no mês de janeiro. Então vamos olhar agora, dia após dia, no gráfico, o que aconteceu com essas taxas. E novamente nós temos aquele mesmo cenário. Começa a taxa lá embaixo e quando chega aproximadamente aqui no dia 10 para o dia 11, a taxa chegou a 5,71. E veja que interessante, no caso do 2055, essas taxas ficaram aí, oscilando entre 5,60 e 5,75. Esse é o intervalo dos últimos 20 dias para esse título. Veja que ela não baixa de 5,60 e nem sobe acima de 5,75. E fechou na última sexta-feira a 5,64. Então, olhando para o curtíssimo prazo, a taxa da última sexta-feira está praticamente idêntica à taxa média do mês de janeiro, sem grandes variações. E olhando em termos de quartil, o que nós podemos mostrar? O melhor quartil está entre 5,12 e 5,74. Ou seja, estamos ainda no melhor quartil e eu diria que estamos e deveremos permanecer por um bom tempo. E aí o que nós temos aqui? Ele está então nas 4% melhores oportunidades, que vão de 5,60 e 5,74. Você não ouviu errado, nas 4% melhores oportunidades de taxa. E em termos de preço, o que nós podemos falar a respeito desse título? Fechou na última sexta-feira a 4.060. Veja que ele chegou na quinta a 4.010, quase R$4.000. Então a variação continua grande. E nessa quinta-feira, dia 27 de janeiro, quase bateu a melhor taxa histórica, que foi 5,74. Vai anotando para você entender o que está acontecendo aqui no mercado. Mas o melhor intervalo de preço vai entre 3.984 e 4.296. 3.984 e 4.296. Fechou a 4.060. Bom, você já vê que está aí no intervalo dessa faixa e mais próximo do menor preço. Tanto é que está aí na sua tela. Os 7% melhores oportunidades de preço, que vai de 3.984 a 4.075. Então, 4.075 já está englobando o preço que nós tivemos na última sexta-feira. Então, vamos fazer um comparativo agora. Só que antes, deixa aí aquele super like para você poder estar aqui sempre ajudando aqui o nosso canal. E se você quer mesmo saber de taxa e de preço na renda fixa, eu quero te indicar esse último vídeo aqui, pré-fixado a 14% e IPCA mais quase 7%. São as melhores oportunidades da renda fixa. Assista aqui. Trazendo um resumo para você. Se você começar a acompanhar de trás para frente, ou seja, do título mais longo para o título mais curto, você vai verificar claramente que as melhores oportunidades, tanto de taxa quanto de preço, estão nos títulos mais longos. Veja aqui o 2055. 4% melhores taxas e 7% melhores preços. Veja que em termos de taxa está muito próximo do 2040, mas em termos de preço não. Ele já está numa oportunidade melhor. Aqui é 9,3. E quando olhamos para o 2030, a situação diminui um pouco mais ainda, 5,33. Então você vê que em termos de taxa, eles estão próximos, 3%, 5%, 4%. Mas em termos de taxa não, elas vão abrindo muito rapidamente, quanto mais próximo é o vencimento. Em resumo para você, se você quer comprar um título e realmente olhar para o longo prazo, eu já te ensinei nesse vídeo quanto que você recebe no longo prazo fazendo um investimento desse e podendo aí segurar por um longo período. Só que a decisão não é minha, a decisão é sua. Eu somente trago informação para que você faça o melhor investimento. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e que fique de olho, IPCAs com juros semestrais melhores a cada dia. Um abraço e até o próximo vídeo.